Boa noite, meus queridos irmãos, tudo bem? De novo, vim falar aqui sobre o sistema religioso, né? Criticar um pouquinho, né? Entendeu? Hoje eu vou falar sobre prosperidade econômica, né? Sobre prosperidade de dinheiro, né? O sistema religioso fala de um jeito que a prosperidade é só para eles, né? Mas se as pessoas lessem a Bíblia, né? Tem várias passagens que falam sobre dinheiro e falam sobre o enriquecimento pessoal, entendeu? Não está falando do enriquecimento das igrejas, está falando dos pastores, está falando do enriquecimento pessoal. E isso é para a vida, né? Isso não é uma questão religiosa, né? Temos várias passagens dentro da Bíblia que falam disso, ó. Em Eclesiastes 11, capítulo 1 a 2, está dizendo assim: emprega o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo, né? Então, desde aquela época as crises já aconteciam. Isso é antes da época de Jesus, né? Era antes da época de Jesus. Temos os 12 mandamentos de Jesus para você sair das dívidas também, né? A parábola dos talentos, né? Está escrito assim, ó: a Bíblia traz vários ensinamentos sobre finanças pessoais. Reunimos as principais dicas e os versículos que orientam a planejar os gastos, a fugir do superendividamento e a poupar para o futuro. A ninguém devais coisa alguma, aconselha o apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos romanos. Já Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Lucas, alerta que as pessoas que pretendem iniciar um projeto como uma construção primeiro devem calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Então aí ensina a importância da prudência e dos cálculos do orçamento antes de se iniciar qualquer negócio, né? Esses ensinamentos têm quase 2000 anos e foram escritos quando os modelos econômicos e de produção eram bem diferentes dos atuais, tá bom? Naquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, não existia internet, não existiam os instrumentos que tem hoje, não existiam as escolas que tem hoje também, né? Continuam, porém, sendo dicas preciosas que nada têm a ver com a vida espiritual, mas são conselhos para moldar o comportamento financeiro, fugir das dívidas, ser econômico e ter uma jornada próspera. Está falando para os pastores, para você dar dízimo? Não está falando nada disso, entendeu? Está falando que Jesus e o apóstolo Paulo que estavam falando que se você der dízimo você vai ser próspero? Não está falando nada disso, né? Está falando do seu comportamento financeiro, né? Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem 2,3 mil versículos, ou seja, 2.300 versículos que tratam sobre dinheiro e administração financeira. Poupar para o futuro, por exemplo, e multiplicar esse colchão é uma espécie de mandamento de Jesus. São ensinamentos que vão bem além de não fazer débitos e poupar, como não ter preguiça, trabalhar honestamente, evitar gastos desnecessários, analisar despesas com cuidado, recolher devidamente os impostos, fugir do dinheiro fácil, entre outros. Isso é coisa que todo o sistema financeiro ensina também, né? Entendeu? E que nas igrejas isso aqui não é ensinado. Se vocês já repararam, se não houve igreja nenhuma, pastor nenhum ensinar sobre isso. Aproveitando o clima
está natalino, a Gazeta ouviu especialistas em Bíblia e finanças e reuniu 12 ensinamentos bíblicos com as lições essenciais que o aniversariante do dia 25, que não é Jesus, né? Não sei quem é, mas não é Jesus, ensina para uma vida financeira. Se formos analisar o livro sagrado todo, não somente as passagens de Jesus, encontramos ainda mais dicas. Em Provérbios 21, por exemplo, Salomão chama atenção para a importância do planejamento financeiro. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Escreve, entendeu? Salomão quis dizer aqui que você tem que fazer um planejamento bem feito na sua vida econômica, para não se precipitar e fazer lambança com o seu dinheiro, né? Que é o que a maioria faz, entendeu? E indo para dentro do sistema religioso, as pessoas movidas por emoção, ensinamentos falsos, ensinamentos ruins, precipitadamente planejam mal a sua vida financeira e mês a mês dão aquele dinheiro lá na igreja, achando que vão ser abençoados por causa disso. E você vai ser abençoado planejando corretamente sua vida financeira. Na Bíblia não está escrito em lugar nenhum que se você der dízimo você vai ser abençoado. Leia direito e interprete direito, tá bom? Escreve no verso 5, né? Ambos os testamentos dão muitas lições, não só no sentido do orçamento doméstico, mas também na visão do empreendedor. Por exemplo, como na parábola dos talentos, ressalvando as mudanças que tivemos como o sistema capitalista, as dicas continuam válidas, afirma o economista Vâner Correia Simões Júnior, que é membro do Conselho Regional de Economia Corecon do Espírito Santo e cristão calvinista, um economista cristão falando disso, né? Está tudo correlado, tá bom? O planejamento seria a maior das lições, avalia o economista. Quando Jesus pergunta quem entra em um empreendimento sem saber quanto vai gastar em lucros, é algo que, se a gente pensar bem, é uma questão embrionária de preparação financeira, seja no âmbito doméstico, seja dos entes federativos, como a União, estados e municípios, que muitas vezes, pela falta de visão de longo prazo, acabam quebrando. Foi seguindo ensinamentos bíblicos sobre dinheiro que a professora particular Quisila Patrícia da Silva Freire, de 34 anos, passou a ter um cuidado financeiro muito maior. Neste ano, ela faz um curso de finanças à luz da Bíblia e ficou surpresa com a qualidade dos conselhos econômicos que Jesus dá. Desde então, ela passou a refletir mais sobre atitudes e viu que a vida financeira com o marido Fernando Evangelista, 34 anos, ter equilíbrio. Tá vendo? Não foi dando dízimo que a vida financeira dela melhorou. Essa professora, né? Foi se educando financeiramente, né? Eu descobri que a Bíblia fala mais de finanças do que de salvação, por exemplo. A maioria das pessoas não teve na criação essa educação financeira. Não, nós nascemos, estudamos 20 e poucos anos da vida, né? E somos educados nesse tempo todo para trabalharmos e sermos obedientes ao sistema, né? Não para prosperar, mas simplesmente para cumprir um papel na sociedade, que é trabalhar, ter dívida, pagar impostos e consumir. Simplesmente isso.
O sistema não nos educa para termos uma vida financeira próspera. Mas se nós lermos essas passagens dentro da Bíblia e lermos livros de educação financeira também, como O Homem Mais Rico da Babilônia e outros livros, Pai Rico, Pai Pobre, né? E mais alguns livros de finanças, assistimos podcasts de finanças que hoje em dia, com o advento da internet, aqui do YouTube, tem vários. Esse vídeo aqui, por exemplo, não é um livro de finanças, não é um vídeo de finanças, mas serve para abrir os olhos, né? Para despertar a curiosidade de quem assiste. Eu descobri que a Bíblia fala mais de finanças do que salvação. Ela falando, né? Por exemplo, a maioria das pessoas não teve na criação essa educação financeira. Na minha casa mesmo, eu tinha minha mãe que gostava muito de gastar e consumir. E meu pai, que se dependesse dele, não gastava com nada. Eu não tinha noção de equilíbrio, conta. Que Sila narra que mudou. Ou que mudou. Passei a refletir sobre tudo, desde pequenas coisas da vida, como a questão de honestidade, até sobre compras. Passei a ter mais cuidado com as coisas que possuo, como o dinheiro, porque entendemos que estamos cuidando das coisas que Deus deixou nas nossas mãos. Ela ainda remata, são ensinamentos que vão além de como usar o dinheiro e falam também de caráter, né? Então, só a parábola dos talentos, que todo mundo conhece, não preciso citar aqui, já citei outras vezes, que todo mundo conhece a parábola dos talentos, já é um tapa na cara para a gente refletir sobre nossas finanças, né? E eu vou pegar o meu exemplo, por exemplo. Eu sempre trabalhei, né? Sempre estudei e não fiquei rico até hoje. Por que isso aconteceu? Se eu sempre ganhei dinheiro, se eu for calcular o dinheiro que eu ganhei desde quando eu trabalho até agora, dá muito dinheiro, né? Se eu tivesse guardado 10% desse dinheiro, hoje eu seria milionário. Garanto que eu seria, entendeu? Mas por falta de educação financeira não guardei. Agora, com quase 50 anos, que eu estou aprendendo sobre educação financeira, estou aprendendo a como investir. Ainda não é tarde, mas eu podia ter começado bem antes, não é? Então, assim, eu peguei a minha vida como exemplo, mas tem vários outros exemplos, entendeu? Nós temos os idosos, por exemplo, que trabalharam 30, 40 anos da vida e nunca enriqueceram, né? Pelo tanto que trabalharam, deviam ser todos ricos. E não são, porque o sistema, além de massacrá-los, não deu a devida educação e eles não procuraram a educação financeira também, né? Os evangélicos, né? A maioria dos evangélicos. Os evangélicos também deveriam ser as pessoas mais ricas, porque trabalham, entendeu? Não gastam com vícios, né? Mas gastam dinheiro com outras coisas fúteis, né? E acreditam que dando dízimos e ofertas dentro do sistema religioso vão prosperar financeiramente, né? O que é uma grande mentira, né? Jesus e os apóstolos aqui não falam em lugar nenhum para você dar dízimo, tá bom? 3 conselhos bíblicos para alcançar sucesso. Vamos ver quais são os conselhos, né? Primeiro, não tenha pressa. Provérbios 28:20.
O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo, né? Falando aí dos jogos, das bets, dos roubos, das falcatruas, né? Nesse versículo aprendemos sobre controlar a ansiedade. Investir requer paciência, pois os resultados vêm com o tempo. Assim, estabeleça objetivos conforme o seu perfil de investidor e espere que os lucros virão. A parte final do versículo fala sobre castigo, a pressa e a ganância. Sobre castigo, a pressa e a ganância podem trazer prejuízos como os que acontecem com frequência aos participantes de pirâmides financeiras. O que é crime? 2. Procure ajuda. Se você não sabe, procure aprender com quem sabe. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto há muitos conselheiros. Até os reis tinham conselheiros, né? Tinham bons conselheiros. Por isso que a maioria dos reinos eram bem-sucedidos. Precisamos de mentores. Ninguém nasce sabendo e ninguém também aprende sozinho, a não ser que a pessoa seja super autodidata, né? E aprenda sozinho. Mas mesmo o autodidata, ele não aprende sozinho, ele aprende através de livros que outros escreveram e conselhos que outros, observando outras pessoas. Então ele não, na verdade, ele é autodidata, mas ele não aprende sozinho, ele aplica o que os outros sabem. Precisamos de mentores, pessoas com um nível avançado sobre o assunto de interesse para nos guiar e dar conselhos sobre as melhores decisões a tomar. Assim, no clube acionista você pode encontrar essa ajuda qualificada que pode levar seus investimentos a outro nível, tá bom? Mas aqui está falando da Bíblia, ó. Provérbios 15, 22. Terceiro conselho, seja generoso. Provérbios 11, 24, 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha. Não tem sentido você ter dinheiro só para você. Você tem que ajudar, você tem que abençoar a vida de alguém, entendeu? Né? Ajudar os pobres, por exemplo. Não tem sentido você ter dinheiro só para você. Seja qual for a sua crença, a lei da semeadura e da colheita é real. Mas a lei da semeadura não tem nada a ver com dízimos e ofertas, né? Não tem nada a ver com isso. Mesmo porque aqui, apesar que o livro de Provérbios ainda era Velho Testamento, né? Ainda estava naquela lei antiga de Israel. Mas isso aqui não tem nada a ver com isso. Seja qual for a sua crença, a lei da semeadura e da colheita é real. Portanto, como está escrito acima, ajudar quem precisa na área financeira, além de trazer uma boa sensação de dever cumprido, pode ajudar a prosperar nessa terra. A Bíblia Sagrada oferece uma rica fonte de sabedoria para os investidores, destacando a importância da paciência, do aconselhamento e da generosidade. Ao aplicarmos esses princípios em nossas estratégias de investimento, não apenas buscamos a prosperidade material, mas também cultivamos uma base sólida de integridade e responsabilidade financeira. Quer maximizar seus investimentos e desbloquear um mundo de oportunidades exclusivas? Leve seus ganhos para o próximo nível fazendo parte do nosso clube. Aqui já está fazendo um merchan, né? Eu estou na internet, né, gente? É mais fácil falar sobre isso
procurando na internet do que folheando a Bíblia mesmo, né? Então, apesar que a gente sabe onde está escrito. Então, já estou com 20 minutos de vídeo, eu acho que deu para entender o recado aí, né? Já comecei o vídeo direto ao assunto, então é assim. Depois eu faço outro vídeo a respeito, que vai ser mais longo, né? Tô com mais de 20 minutos, né? Mas é isso aí, gente. Deixem seus likes, tá? Se inscrevam no canal, deixem suas inscrições, tá? Seus comentários. Sejam educados, sejam respeitosos, assim como eu estou sendo com vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos nos corações e fiquem na paz, tá?